quero saber de vocês que estão aqui e quem vai assistir essa live gravada também, eu quero saber de vocês se vocês se identificam com esse tema, né? Eu acredito que se vocês estão aqui, sim, vocês se identificam, né? Mas às vezes você aqui acompanha meu conteúdo, né? Gosta de mim, quer dar uma força, então aparece aqui, mas não é um problema que você sofre, tá? Mas se você se identifica com essa questão, fala aqui pra mim. Sim, Simone, eu estou insatisfeita ou me identifico. Por quê? Porque a tua percepção no final dessa live vai ser muito importante pra mim, tá? Então, se você me acompanha, você já viu que eu estou com uma mentoria aberta, né? Mentoria Carreira Sob Medida, para ajudar você a identificar a carreira sob medida para você, tá? E aqui, gente, é importante eu fazer um parênteses, porque quando a gente fala assim, carreira sob medida, eu estou levando em consideração que todos nós somos adultos e sabemos das dificuldades, né? Então, quando eu falo carreira sob medida, é uma coisa que se encaixa com o seu perfil comportamental, tá? Mas eu não estou dizendo aqui que, nossa, é uma coisa assim sem esforço, é uma coisa que vai te dar muito dinheiro, que você não vai precisar trabalhar. É claro que tudo que traz resultado vai demandar esforço e dedicação, tá? Tamires, me identifico. Que bom, Tamires. Então eu peço que você fique até o final da live, que eu quero saber se essa live foi útil para você. Combinado? Então eu vou contar aqui com a Tamires para que ela me dê um retorno e quem mais puder aí compartilhar aí se sofre ou não dessa questão, dessa insatisfação profissional, tá bom? Muitas pessoas associam a insatisfação profissional com transição de carreira. Por quê? Porque acaba acreditando que eu tô insatisfeito com a minha carreira, então olha, eu vou ter que jogar tudo pro alto e começar alguma coisa do zero. E, gente, isso assusta muitas pessoas, né? A gente tem uma tendência a se manter na nossa zona de segurança, na nossa zona de conforto. Então, quando a gente pensa em abandonar, jogar tudo para trás e começar uma coisa do zero, onde a gente não tem a menor experiência, o menor, né, jeito com aquilo, por mais que a gente saiba, olha, eu queria seguir por ali. Tem gente que ainda é mais difícil, a pessoa nem sabe qual seria a sua segunda opção. Algumas pessoas têm até ideia do que elas gostariam de fazer, mas elas pensam, putz, será que começar tudo de novo, 10 anos, 15, 20 anos de carreira, e acaba desistindo. Então eu quero trazer essa ideia para você. O fato de você estar insatisfeito na sua carreira, não significa necessariamente que você tem que deixar essa carreira para trás, tá? Então, da mesma forma os relacionamentos, né? Imagina que você tem um casamento e aí você fala, tô insatisfeita, tô com alguns problemas, e aí eu tenho que me separar e casar de novo? Não, muitos problemas são ali passíveis de ajustes, de correções, tá? Então a gente vai entender que existem insatisfações que têm uma origem que pode ser alterada e aquilo ali vai, se você fizer aqueles ajustes necessários, aquilo ali pode se reverter e você recupera a satisfação ou alcança a satisfação que talvez você não tenha tido ainda, sem necessariamente ter mudado de carreira, certo? E aí, quando eu falo carreira sob medida, eu estou relacionando atividades profissionais com traço de caracteres. Se você fala, Simone, eu não sei o que é isso, não tem problema, tá? Traço de caráter são perfis de comportamento. Todos nós somos formados por 5 perfis, porém, existe 1 ou 2 que são predominantes. Então, são esses perfis que vão determinar a forma que a gente interage com o mundo, a forma como a gente interpreta o mundo, a forma como a gente se comporta, a postura que a gente tem diante das situações e das pessoas, tá? Então, quando eu falo sob medida, carreira sob medida, que atividade profissional, que tipo de ambiente profissional se encaixa com esse perfil, tá? Então, na mentoria, carreira sob medida, eu vou juntar, primeiro, vou identificar qual é o seu perfil, e aí você vai entender quais são as suas necessidades, quais são as suas habilidades, quais são as suas limitações, as suas características e quais são os seus maiores medos. Você vai receber uma ficha assim, com você do avesso ali. E aí você vai começar a entender que, caramba, agora eu já começo a perceber por que eu não me dei bem quando eu trabalhei lá no banco. Eu não me dei bem quando eu fui professora infantil. Você começa a perceber
que essas insatisfações surgem porque aquele ambiente, aquela situação, aquela função era incoerente, incompatível com o seu perfil, certo? Então, só para você entender como a gente pode juntar uma coisa com a outra, tá? E aí, antes de falar exatamente sobre os tipos de insatisfação, eu quero trazer uma outra informação. É claro, gente, que dinheiro é muito importante. Então eu não quero romantizar aqui essa questão da carreira, da profissão, porque tem muita gente que fala assim, né? Cara, você tem que trabalhar o que aparecer, né? Você tem que ganhar dinheiro para pagar suas contas, o que vai te motivar a trabalhar são os seus boletos. Ok, a gente precisa realmente pagar nossas contas, suprir nossas necessidades materiais, sim, mas a gente não pode ir além. É essa questão que eu quero trazer. Você quer ficar nesse marco de trabalho para mim só serve para pagar minhas contas? Ou, cara, trabalho pode ser algo além disso, né? Eu posso sim trabalhar, ganhar dinheiro e me satisfazer naquilo que eu faço. Então eu quero romper essa barreira, tá? Eu não quero que você pense assim, então eu vou viver no mundo cor-de-rosa, onde eu vou buscar apenas o meu propósito, qual é a carreira que eu me identifico, e enquanto isso eu vou deixando meus boletos vencidos. Não é isso. Se você não assistiu a live passada, vai lá e assista. O nome da live eu faço o que dá dinheiro ou eu faço o que dá dinheiro ou faço o que gosto. E ali eu digo o seguinte, olha, existe uma escala de necessidades. E a nossa necessidade por segurança, e essa segurança é provida pelo dinheiro, ela é muito anterior à nossa necessidade de satisfação pessoal, tá? Então é óbvio que você precisa de dinheiro e que essa necessidade vem antes da satisfação pessoal. Mas essa mentoria é o processo de eu quero juntar as duas coisas, tá? Eu quero sim que você ganhe dinheiro, mas que fique satisfeito também com o que você faz. Ficou claro? Então, eu não estou falando que você precisa buscar um lugar, a carreira dos seus sonhos, onde você se identifica, mesmo que você ganhe pouco por isso. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que sim, dinheiro importa, você precisa prover segurança para você e para sua família, segurança alimentar, segurança, né? Ter dinheiro para morar bem, minimamente bem, para você se locomover, para você se vestir, para você ter lazer. Sim, você precisa, tá? Mas pode sim associar a satisfação, certo? Entendido isso, para ninguém achar aqui, dizendo que eu estou falando para você buscar o seu propósito, custe o que custar, deixe os seus boletos vencerem. Não é isso. E aí, eu quero trazer uma visão rápida, um pequeno resumo, para que você comece a entender, se você não conhece os 5 perfis, para você começar a entender que sim, olha, essa pessoa é diferente de mim, então eu já comecei a entender que de repente eu sou mais oral, ele é mais esquizoide. Essas características, elas se desenvolvem quando somos crianças. Não dá pra gente mudar. É claro que existe uma flexibilidade. Então, às vezes, eu sou uma pessoa extremamente reservada. Mas aquele ambiente de trabalho vai exigir de mim um pouquinho mais. Eu não vou precisar ficar no extremo oposto, de ser asimpática, interativa, mas vai exigir um pouco mais de mim com relação à socialização. Então, existe essa flexibilidade dentro de cada traço. Então, você falar, eu sou oral, eu sou esquizoide, isso não é uma sentença, isso não deve ser uma desculpa para você não exercitar essa flexibilidade, certo? Mas é importante para você entender que tem um limite. Ou seja, o esquizoide nunca vai ser super sociável. Um oral nunca vai ser super retraído, entende? Então, quando você entende os traços, você começa a entender qual é a necessidade de cada um e quais são os limites deles. Combinado? Então, o nome dos traços são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, tá? Essa nomenclatura vem foi ele que definiu, né, o conceito dos traços de caracteres. William Reich foi lá na década de 30, um psicanalista austríaco. E aí, esse estudo dele foi se aprofundando e chegou no que é hoje, tá? Ele conceituou, definiu e depois as coisas foram crescendo e se aprofundando, tá? Mas para você entender,
E pode ser que eu fale um e fale outro, e você fala, opa, me identifiquei com esse, mas com o outro também. Lembra que eu falei? 2 podem ser predominantes, 1 ou 2, então tudo bem se você se identificar com mais de um, tá? Então, por exemplo, o esquizoide. O esquizoide, ele não vai funcionar bem em ambiente onde ele tem que interagir com muitas pessoas. Ele não vai funcionar bem em ambientes onde ele tem que ter aquele foco, aquela concentração, aquela coisa com muito detalhe, onde ele não pode, sabe, piscar que ele errou uma vírgula ali, deu problema. Ele não pode trabalhar num ambiente desse. E aí, quando eu falo ele não pode, significa que se ele estiver inserido num ambiente desse, ele vai render pouco. E aí talvez você fala, poxa, mas eu não sou reconhecido, eu faço o meu melhor, mas entende que o melhor dele não se desenvolve naquele ambiente? Que existe um ambiente melhor para que ele possa produzir mais e melhor, certo? Então, de forma bem rápida, a gente entendeu como que um esquizoide funciona, o que não funciona para ele, melhor dizendo. E aí, o oral, ele não funciona num ambiente onde ele fique sozinho por muito tempo, aonde ele lida ali somente com máquinas, com papéis, sabe? Ele precisa interagir, ele é bom em acolher, em se comunicar. Se ele é afastado dessa habilidade dele, ele se sente desgastado, sabe? Aquela pessoa que fica frustrada e sem entender muito bem. Por quê? Porque ela é uma pessoa comunicadora, expansiva. Se ela for colocada num ambiente onde ela não pode desenvolver isso, ela não vai produzir o quanto ela poderia produzir. É uma pessoa comunicativa. Se ela passa ali o dia inteiro sem poder ter esse momento de socialização, de interação, e não é cafezinho não, é até mesmo trabalhando, mas eu tô ali compartilhando, dividindo, pedindo uma ajuda. É importante esse tipo de ambiente para o oral, para que ele possa produzir mais e melhor, tá? O psicopata, por exemplo, ele é ótimo liderando, articulando, sabe? Se ele se encontra num ambiente onde ele não tem voz ativa, onde não tem espaço para colaborar, trazer uma ideia, sabe? Ele não vai render bem, porque o que ele tem de melhor não pode ser utilizado. Se ele tiver que fazer tudo sozinho também, dentro da função dele, o que ele é bom? É como se ele fosse bom em montar um quebra-cabeça. Ele consegue saber aonde fica cada peça e junta aquilo ali para o trabalho ser bem feito. Então essa é a função de quem articula, de quem lidera, de conseguir colocar aquelas pecinhas no lugar para trazer um bom resultado. Se ele está numa posição que ele não faz isso, ele não vai render o quanto ele poderia render. Isso é o melhor que ele pode oferecer. Certo? O masoquista é aquele perfil que adora uma rotina. Para ele se sentir seguro, ele tem que ter rotina, método. É aquela atividade repetitiva. Se ele está num ambiente onde o ambiente é extremamente crítico, onde ele sofre muita pressão, onde tudo é em cima da hora, sabe? É para ontem que você tem que me entregar. É aquela pressão, aquilo feito no improviso, ele trava. O masoquista, ele precisa de tempo, de rotina, de segurança, de previsibilidade. Então, ele tem um potencial enorme, mas se aquele ambiente não favorecer, ele não se sai bem, ele não vai produzir bem. O rígido é aquela pessoa que gosta de destaque. Se ele está num ambiente onde ele não consegue crescer, é uma pessoa competitiva. Se ele não tem espaço para crescer, para se destacar, ele vai se sentir frustrado, insatisfeito. Entende? Então, porque é uma pessoa proativa, é uma pessoa que tem muito poder de execução. Se aquilo ali tem um teto que não deixa ele avançar, ele é subutilizado. E aí ele não produz o quanto ele poderia. Então, a gente viu de forma resumida como funciona cada traço. E aí você começa a perceber que tem funções, ambientes, situações que não são favoráveis para o seu perfil. Certo? Eu sei que foi rápido, mas é só para você ter uma ideia, para eu encaixar aquilo que eu expliquei, tá? Que, por exemplo, o projeto Carreira Sob Medida é ajudar você a entender como você funciona e ajudar você a se encaixar na carreira que seja sob medida. Ou seja, no ambiente favorável a você, nas situações favoráveis a você, nas funções favoráveis a você, tá? Então, é juntar essas duas peças, você e a carreira.
Então, entendido isso, e aí foi a Tamires, né, que falou lá em cima, eu me identifico. Se a Tamires estiver aqui ainda, eu quero que ela me diga se ela começou a perceber, olha, realmente eu sou uma pessoa muito reservada, eu tenho que interagir o tempo todo. Ou então eu sou uma pessoa que precisa de previsibilidade e segurança e o tempo todo eu tenho que ficar agindo no improviso. Eu sou uma pessoa que busca crescer na carreira, mas eu sinto que ali onde eu tô tem um teto que não deixa eu evoluir. Tamires, se você estiver aí, me diga. Se você não tiver, então fica a reflexão para quem está aqui assistindo. Será que você já percebeu ali um sinalzinho de alguma coisa que está te incomodando? Por que aquele ambiente do seu trabalho ou a função que você exerce não está te trazendo satisfação, tá? Por incompatibilidade de perfil. E aí, mais uma vez, eu não estou dizendo que você não pode trabalhar naquela área, naquele setor, naquele ambiente, com aquelas pessoas. Não é isso, mas quer dizer que você não vai produzir, não vai se satisfazer o quanto poderia, porque aquele ambiente não é o ideal para você, tá? Então a gente está falando de ideal, de melhorar a sua produtividade, os seus resultados. Então, para isso, é importante levar em consideração o seu perfil, tá? Então a gente entendeu como funciona cada perfil. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí que eu tô de olho, tá? Agora a gente vai entender a questão da insatisfação. Lembra que eu falei lá em cima, lá no início? Nem sempre você precisa mudar de carreira. Existem 4 caminhos para você enfrentar, resolver a insatisfação profissional. Vamos lá? O primeiro caminho, e esses nomes, gente, fui eu que dei, tá? Então, se você perguntar assim, Simone, de onde você tirou isso? Da minha cabeça, tá? Sim. Eu classifiquei com esses nomes porque você vai entender que realmente existem essas 4 maneiras. Eu não estou descobrindo a pólvora, você vai ver, realmente eu sei disso. Mas eu simplesmente dei um nome aqui que eu achei que se encaixava com a mensagem principal daquilo, tá? Então, o primeiro caminho é o caminho do ajuste. O que é isso? É aquela pessoa que ela está insatisfeita com a carreira, só que alguns ajustes já podem mudar essa percepção e ela começa a se sentir satisfeita. Por exemplo, eu vou mudar no meu trabalho, na minha carreira, o lugar que eu trabalho. O lugar que eu digo assim, por exemplo, eu trabalho nessa filial e essa filial eu não gosto, eu quero mudar para outra filial. Então, mudando o lugar físico, tá? Eu posso mudar o ambiente, às vezes esse ambiente, essa salinha com essas pessoas eu não me dou bem. Então eu vou mudar de ambiente, eu vou tentar trabalhar numa outra sala, entende? Então você pode mudar o lugar, você pode mudar o ambiente, você pode mudar o seu horário. Então de repente você percebe que aquele horário é muito ruim para você, você fica muito corrida com suas outras atividades. Você fala, cara, se eu tivesse mais flexibilidade de horário, de repente entrar cedo demais te traz transtornos, né, com a sua rotina familiar. Quem sabe entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde, não ajuda, né? Isso aconteceu. O meu cunhado, por exemplo, ele estava com muito problema no horário e teve essa flexibilidade. Ele falou assim, não, eu vou cumprir a mesma carga horária, mas eu vou entrar mais tarde e sair mais tarde. Já ajustou várias coisas na rotina dele. Então, isso pode ser uma saída para você. Por isso que é extremamente importante você identificar de forma clara e específica qual é a causa da sua insatisfação, tá? Então, pequenos ajustes ali na própria carreira, sem ter que mudar de carreira, pode trazer a sua satisfação. Então, mudar de ambiente, mudar de lugar, mudar de horário, mas o que? Mudar de setor, né? Às vezes você tá num setor, você fala, essa função que eu tô aqui, eu acho que eu não desempenho muito bem. Eu vou para o outro setor, que ainda é dentro da minha carreira, mas eu faço uma função um pouquinho diferente. Então você pode mudar de atividade, tá? Então pensa se a insatisfação não está vindo de algo que pode ser ajustado dentro do que você já faz, tá? Então esse é o primeiro caminho. São ajustes dentro da sua carreira, certo? Qual é o segundo caminho? O segundo caminho é quando você vai buscar um caminho paralelo. O que é o caminho paralelo? É quando você tem uma satisfação, tá? Mas você
você sabe que aquela insatisfação não tem como fazer com ajustes, não dá, mas você não quer abandonar aquilo. Você não é aquela pessoa frustrada, que odeia o que faz. Não, você está insatisfeita. Mas não dá pra mudar. Tem certas coisas que você precisa que fala, cara, não vai rolar. Aquilo ali não vai rolar. Então eu vou buscar um caminho paralelo. E eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro para vocês. Então, nesse segundo caminho é quando eu não quero abandonar a minha carreira, mas ali eu não estou tendo o que é importante para mim. E aí eu vou buscar isso que é importante numa carreira paralela, tá? E aí eu vou dar o meu exemplo. Eu me enquadro nessa categoria. Estava eu já há 18 anos trabalhando como dentista, funcionária pública. E aí, o que acontece? Insatisfação. E aí, gente, eu não quero que em uma live, seria até presunção minha, achar que em uma live você vai ter todas essas respostas. Eu demorei 4 anos para entender o que não estava funcionando para mim e como eu podia resolver isso, tá? Não quer dizer que você tenha que levar 4 anos, né? Mas, buscando orientação, você resolve muito mais fácil. Então, eu comecei com uma insatisfação que eu não sabia qual era. Eu não era uma pessoa frustrada, eu era remunerada suficientemente bem, né? É óbvio que ganhar mais todo mundo quer. Então, você fala assim, você queria ganhar mais? Sim, mas eu também não podia reclamar, tá? Então, eu falava, gente, o que eu não tenho? Sabe o que tá faltando aqui? Então, não é fácil, às vezes, reconhecer a fonte da insatisfação. Depois de muito entender, e principalmente depois de entender qual era o meu perfil rígida, o que eu descobri? O que me faltava? Tendo pico de rigidez, pico de psicopatia. Eu, como funcionária pública, tinha um teto aqui, gente, que eu não conseguia fazer isso aqui. Eu podia me dedicar ao máximo, eu podia ser a melhor do mundo. Eu era só uma matrícula. Eu nunca ia ganhar mais do que ninguém. Eu nunca ia ser reconhecida mais do que ninguém. Eu nunca ia conseguir crescer naquilo que eu estava fazendo. Se eu quisesse fazer um curso, eu falei assim, cara, olha, tem um curso maravilhoso para fazer. Eu preciso de dispensa de 2 dias. Rola? Não rola. Cara, mas é para eu me aperfeiçoar, para eu estudar. Eu posso fazer um mestrado? Você pode me dispensar uma vez por semana? Não pode. Então, nada podia. Então, eu me sentia emburrecendo. Eu sentia que eu estava estagnada e que ali eu ia ficar até me aposentar. Quando eu entendi isso, eu falei, ok, eu não vou ter isso aqui. Reconhecimento, destaque, crescimento profissional não rola aqui. Eu sou funcionária pública e o meu lugar aqui é muito bem delimitado. Mas eu queria jogar isso pra cima, sabe, abandonar. Eu queria deixar de ser dentista, jogar minha carreira pra trás? Não. Se eu tivesse o reconhecimento, o potencial de crescer ali, de boa, eu ficava, mas não tinha. Então, qual foi a minha opção? Vou seguir um caminho paralelo. Então, eu tenho a minha carreira como dentista, ok, sou funcionária pública, tenho um saláriozinho ali e corro por fora buscando crescimento profissional, destaque, reconhecimento e um dinheirinho por fora. Entende? É óbvio que o meu plano futuro é migrar totalmente para essa carreira que hoje é paralela. Porque nos meus planos, isso está incluído. Eu quero migrar totalmente para esse lado. Mas hoje está muito bom assim. Eu escolhi passar por esse momento porque eu percebi que o que era importante para mim, eu não estava tendo ali. E me desesperava pensar que eu, de repente, só ia resolver isso fazendo uma transição de carreira assim, vou jogar isso tudo pro alto e vou começar do zero em alguma coisa. E isso me apavorava. Quando eu comecei a entender, peraí, existe uma outra opção que é vou buscar um caminho paralelo, eu fiquei muito mais tranquila, tá? Então isso pode ser uma opção para você. E aí você pode perceber que, olha, esse caminho paralelo pode ser temporário, até que esse caminho paralelo fique, né, bem sólido, a ponto de eu migrar totalmente, ou não. Ou eu posso seguir a vida toda por esses dois, porque eu gosto dos dois. Cada um vai fazer o que é melhor para si. Mas perceba que existe essa possibilidade, certo? Então a gente já viu 2 possibilidades onde você não precisa largar a sua carreira. E tem uma terceira possibilidade que você também não precisa mudar totalmente a sua carreira, que é o redirecionamento. O redirecionamento é quando existem parecido com o de cima, né? Existem coisas que você quer buscar
que é importante, porque são importantes para você, que você não vai ter ali, você já entendeu, não vou ter ali, então eu redireciono a minha carreira, eu não mudo a carreira. Então, por exemplo, imagina que eu entendi que como funcionária pública, eu não ia ter aquele reconhecimento, aquele crescimento. Eu poderia optar e falar assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado e vou correr pela área acadêmica. Eu vou redirecionar a minha carreira, eu não estou mudando, continuo sendo dentista. Só que eu vou redirecionar. Agora eu vou ser da área acadêmica. Ou então agora eu vou dar cursos, né, de especialização, para concurso, enfim. Ali eu consigo ter um crescimento, ter uma visibilidade, ter um crescimento maior. Certo? Então, às vezes você precisa de um redirecionamento. Então você tem lá a sua carreira, de repente lá de arquiteta e você trabalha no escritório. Aí você fala, nossa, eu percebo que aqui eu tenho um limite de projeto, né? Eu não posso pegar mais projeto que outras pessoas e tudo mais. Como é que eu cresço aqui? Será que se eu fizer consultoria, se eu abrir o meu escritório, não sei, cada carreira tem a sua particularidade, mas muitas vezes você não precisa abandonar a sua carreira, você só precisa redirecionar para outro local, para outra função, sabe? Então, é importante você começar a perceber, será que eu posso fazer essas movimentações? Então, primeiro foram os ajustes, né? Aquele movimento que você continua na mesma empresa, na mesma carreira e no mesmo, digamos assim, na mesma instituição, tá? Só que alguns ajustes vão trazer muito alívio para você. Isso já é ok, certo? Se você saiu de um nível de 0 a 10, saiu de um nível 8 de insatisfação e foi pro nível 4, isso já é bom. Não tô dizendo que você tem que parar por ali, mas pode já te trazer um bom resultado. A segunda opção é quando você percebe que, olha, eu vou buscar um caminho paralelo, numa carreira diferente, numa atividade profissional diferente, porque o que eu quero, o que eu preciso, eu não tenho ali. Mas eu também não quero abandonar. Então, eu sigo lá e cá. Ok. E o redirecionamento é quando eu continuo tendo a minha carreira, porém voltada para uma maneira diferente de execução. Tá? E ali naquela forma de executar, eu tenho aquilo que eu quero, certo? E por último, é quando você percebe, Simone, nada vai funcionar para mim. Então eu realmente preciso de mudança de carreira. Essa é a quarta e última opção. E aí você pode pensar que a gente pode perceber essa escala como uma graduação. Você pode chegar e falar assim, Simone, realmente, eu já percebi que eu preciso mudar minha carreira. Não tem como. Mas você pode ir fazendo alguns ajustes para minimizando a insatisfação. Aí você faz um ajuste, aí você começa, de repente, por um caminho paralelo, até que você mude totalmente a sua carreira. Deu para perceber que isso pode ser uma forma de você fazer uma coisa, depois faz outra, até mudar definitivamente a carreira? Mudança de carreira não precisa ser abrupta. Você pode ir fazendo outras coisas que minimizam a sua insatisfação até que você chegue no ponto realmente de mudar a sua carreira. Certo? Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Tamires, eu sou assistente social, hoje trabalho em um CRAS, faço meu trabalho, mas não estou satisfeita. Meu perfil é a área da saúde. Então, a assistência social, ela trabalha em conjunto com a saúde, né? Eu trabalho numa unidade de emergência e lá a gente trabalha o tempo todo em conjunto com a assistente social. Então, às vezes, no teu caso, Tamires, por exemplo, eu não conheço a sua profissão, mas eu, como dentista, eu trabalho coladinha com uma assistente social. Então, de repente, é um redirecionamento, sabe? É não largar a sua profissão, se você gosta dela, né? Ou então, pelo menos, tem uma necessidade maior de segurança e não quer abandonar de vez, então você fala, cara, eu posso redirecionar. De que forma eu ainda posso ser assistente social trabalhando dentro da área de saúde, certo? E aí lá na frente eu posso sim migrar e ter uma outra formação e trabalhar diretamente na área de saúde, sim, mas às vezes eu posso minimizar a minha insatisfação com esses redirecionamentos. Ficou claro? E aí, uma coisa que é importante trazer, que quando a pessoa quer fazer uma mudança de carreira, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que
falam, eu tenho muita vontade de fazer aquilo, mas não faço por isso, isso e isso, tá? Então é aquela pessoa que ela tem uma direção, ela tem um desejo, mas ela tem medo, insegurança, ela não sabe como fazer aquilo, tá? E a outra situação, que foi o meu caso, eu me sinto um peixinho fora d'água, mas estou vendo para voltar para a saúde. Então, começa a perceber que, olha, a gente precisa, a gente não vai, igual sabe Ferrari, que vai de 0 a 100 em 3 segundos, a gente não é Ferrari, tá, gente? Então, a gente não vai mudar de um lugar ruim para ir para um bom em 3 segundos. Então, às vezes, você vai só engatar a primeira, que já andou mais um pouquinho, já melhorou um pouquinho em satisfação, depois você engata a segunda. Ou seja, eu fiz um ajuste, depois eu busquei um caminho paralelo, e isso vai trazendo, vai minimizando a sua insatisfação, vai te trazendo mais satisfação, até um ponto que você consiga fazer a sua transição se for necessário, tá? É entender que tem formas de minimizar esse sofrimento, até que um dia você consiga eliminar totalmente, tá? Então, como eu estava falando, existem duas formas, né? Quando você vai fazer a transição de carreira. Aquela pessoa que tem uma ideia, e o que eu disse, que era o meu caso, eu não tinha a menor ideia. E essas são as pessoas mais difíceis de ajudar. Porque eu pesquisava muito, gente, eu via vídeos, eu lia livros e falava assim, e me dava uma raiva, dava vontade de pegar um livro e rasgar ele todo. Porque eu via assim, para você saber o que serve para você, descubra qual é a sua habilidade. Isso antes de fazer minha análise, tá? Descubra qual é a sua habilidade. Uma coisa que você faça bem, uma coisa que as pessoas peçam pra você fazer. Foi nada. Eu não me via boa em nada. Eu falei, gente, uma coisa que eu sou muito boa. Nada. Não me via muito boa em nada. Uma coisa que as pessoas pedem pra você fazer porque você faz com facilidade. Nada. Aí eu falei, gente, qual é o meu caminho? Eu não tenho, eu tô perdida, tô no limbo. Eu não conseguia enxergar uma coisa que eu podia fazer como um caminho paralelo. Então, se você é assim, primeiro, calma. Tem solução, tá? Só que a gente tem que correr atrás da solução. O que eu tive que fazer? Eu falei, cara, não tenho habilidade, né? Eu não identificava nenhuma habilidade em mim. Então, eu comecei de forma quase que desesperada, buscando me interessar sobre assuntos totalmente aleatórios, tá? Então eu já quis fazer PNL, isso tudo ficou no querer, né? Que aí eu vi, comecei, aí eu procurava entender, eu falei, não, isso não é pra mim. Mas é isso, gente, a gente precisa se colocar no campo da experimentação, de provar, de testar. Então eu já quis ser master de PNL, eu já quis fazer Theta Healing, aquele do... esqueci, aquele que fica dando uns tapinhas assim na gente. Esqueci o nome, mas é uma outra terapia. Já quis, comecei a olhar óleos essenciais, aí eu já quis fazer EFT. Gente, eu já comecei a me interessar por tanta coisa, e eu vi aquilo e falava, não, olha, não. Aí constelação, olha, tá legal pra eu ser cliente, mas não pra estudar, não. Então, eu precisei correr atrás de muita coisa, provar, olhar, chegar falando, deixa eu ver se é isso. Não. Até que formação em análise corporal. Eu falei, deixa eu ver esse negócio aí. Me interessei profundamente, apliquei isso na minha vida, fiquei tão estupefata com os resultados que eu falei, cara... E o meu filho falou, cara, divulga isso para outras pessoas. Ele sendo muito esquizoide na época, ele tinha 10, 11 anos, ele hoje tem 15. Ele ficou tão impressionado como ele se entendeu com aquele conhecimento que ele falava, nossa, as pessoas precisam saber disso. Isso foi bom para mim, foi bom para você. Ajuda outras pessoas, faz um canal no YouTube. Então, meio que... sem estar buscando uma nova carreira, eu encontrei essa nova carreira. Porque eu estava buscando assuntos que podiam me ajudar na minha vida pessoal. Né? Eu tinha muita dificuldade em me aproximar dele, muito esquizoide, né? Tinha lá toda a barreira que um esquizoide tem e eu não conseguia penetrar nessa barreira. Então, buscando resolver um problema meu, familiar, pessoal, eu descobri um caminho paralelo. Entende? Então, se você tá muito perdido, não fica marcando passo, falando, eu tô perdido, eu não sei o que eu faço, eu não sei que habilidade, eu não sou bom em nada, eu não presto pra... Não! Vai buscar alguma coisa para resolver a sua vida. De repente, você descobre que você faz bolo
com muita facilidade você pode ser uma excelente confeiteira. Você descobre que você, sei lá, resolve algum problema de alguém e ali você se profissionaliza e descobre o seu caminho paralelo. O que eu quero dizer para você é que se você não faz a menor ideia de qual pode ser o seu caminho paralelo, comece com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Você vai provar aquilo ali, é igual comida. Você vai provar, o cheiro é bom, a cara é boa, mas o gosto não é muito bom não, passo. Esse aqui, nossa, gostoso. Tá, mas não comeria de novo não. Pô, até que você vai comer alguma coisa e fala, nossa, muito bom. Quero comer mais vezes isso aqui. Entende? Então não fique nessa inércia por não saber o que funciona para você. Você só vai descobrir o que funciona para você quando você se colocar em movimento. Gente, entenda isso. Isso fez muita diferença. Enquanto eu ficava com raiva do livro, porque eu não sabia qual era a minha habilidade, porque eu não sabia o que eu era boa a ponto das pessoas perguntarem para mim, eu não mudava. A partir do momento que eu meio que abstraí essa busca insana e falei, peraí, de forma leve, deixa eu buscar assuntos aleatórios, algum vai me interessar. E o primeiro que me interessou, porque não foi nem por uma busca por uma busca profissional, foi por uma busca espiritual, eu queria me tornar uma pessoa melhor, foram conhecimentos da espiritualidade. Então eu me aprofundei muito nisso, me tornei uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais serena. Mas eu não via isso como um caminho paralelo. Eu não via isso como... Aí se eu parasse para pensar, o que as pessoas param para te perguntar? Então algumas pessoas vinham me pedir ajuda com relação a esse conhecimento, digamos, do nosso campo energético, que era uma coisa que me interessava, eu buscava me aprofundar nisso, mas eu falava assim... Tá, mas acho que isso ainda não é meu caminho paralelo. Por isso que eu tentei Theta Healing, EFT, porque estava ali próximo, né? Quando trabalha com energia. Então eu até tentei, mas eu não fui bem, não fluí, não, sabe? Aquela coisa, o santo não bateu com aquilo. Então eu falei, não é pra mim. Até que eu descobri um assunto que pra mim foi uau. Eu falei, é isso. Talvez pra você esse uau seja, cara, eu descobri, sei lá, e fazer unha lá com fibra de vidro é uau. Amei fazer aquilo, achei fantástico. Sei lá, qualquer coisa. Mas você só vai descobrir quando você se coloca em movimento. Entende isso? Então, assim, quando eu olho pra trás e eu vejo o tempo que eu ficava reclamando, eu não sou bom em nada, eu não faço a menor ideia. E eu vi que a Fernanda aqui entrou, né, Fernanda? A Amanda, que é a minha amiga, e a gente ficava, né? Nós duas ficávamos assim, o que a gente vai fazer? Ela é enfermeira. E a gente ficava, qual é o caminho que a gente vai buscar? Aí eu falava, eu acho que eu vou fazer direito. Eu também. Ela chegou a começar a faculdade de direito, nisso eu engravidei da minha segunda filha. Então eu saí de licença maternidade, como a licença de maternidade é grande, né, 1 ano, quando eu voltei ela já tinha largado a faculdade de direito e ela já tinha feito formação em coach. Quando ela descobriu essa formação em coach, ela falou, uau, ela descobriu ali o caminho paralelo dela. Deu pra entender? Se você não se movimenta, você não descobre qual é esse caminho que você pode seguir, que pode trazer a sua satisfação profissional. Certo? Gente, ficou alguma dúvida? Eu espero ter ajudado, ter trazido assim um pouquinho de esperança, né? Se você achou que, nossa, estava perdido, eu tenho que mudar totalmente de carreira e não tenho coragem, então o meu jeito é ficar por aqui. Não. Você pode ir fazendo algumas alterações para minimizar a sua insatisfação, até que você efetivamente consiga fazer essa transição. E espero também ter trazido clareza para essas pessoas que, como eu, não faziam a menor ideia do caminho paralelo que elas poderiam buscar, certo? E aí, gente, foi útil, Ariete, joia, entrou um pessoalzinho depois. Essa live vai ficar salva, então, olha, não percam, ficou bacana, né? Espero, eu acho, né? Eu acho. Eu fiz com muito carinho, pelo menos. Preparei, estudei bastante, minha cola tá aqui. Então, a gente falou sobre 4 caminhos que você tem para resolver a sua insatisfação profissional, certo? E aí, gente, eu quero convidar vocês. Oi, se não conseguir chegar a tempo, vou ver mais tarde. Claro, Ariete. Ariete é uma cliente minha, muito querida, tá sempre por aqui, então eu sei que você tá sempre por aqui, tudo bem você ter chegado mais tarde hoje, tá?
Então, eu quero mais uma vez convidar você para participar da mentoria que se chama Carreira Sob Medida, tá? Que eu vou ajudar você. Primeiro, você vai ter o manual de instruções, o seu manual de instruções. Você vai descobrir como você funciona, as suas necessidades, suas limitações, seus medos. Cara, você vai ter o seu raio-x, sabe? Aquela coisa que você vê por dentro, no caso da sua mente. Como a sua mente funciona, você vai ver. E a outra coisa, a gente vai destrinchar a sua carreira. O que tá ruim? O que precisa melhorar? De que forma você pode buscar? Então, carreira sob medida por isso. Porque você vai... e uma coisa muito importante. Não é igual múltipla escolha, que só existe uma resposta certa. Quando eu falo carreira sob medida, eu não vou te dar... Não é igual o psicólogo faz, que se chama orientação vocacional. Na minha época era esse nome, tá, gente? Não sei se atualizou e tem outro nome. Mas é quando a gente vai num profissional e ele vai dizer, olha, a carreira pra você é essa. Ele chega à conclusão depois de alguns testes. Não é isso, tá? Quando eu falo carreira sob medida, eu não vou te dar a resposta. Nossa, você tem que ser professora. Não, não é isso. Você vai... Como que eu vou descobrir então, Simone, qual é a carreira sob medida pra mim? Você vai saber tudo que é necessário para você, para que você se sinta satisfeita profissionalmente. A partir disso, você vai olhar para as oportunidades e vai falar, olha, isso serve para mim, isso aqui não serve. Aquilo ali serve, aquilo não serve. Então é muito melhor, porque eu não estou ali condenando você a falar, olha, você só dá certo aqui. Não, eu estou te dando o seu manual. Com o seu manual em mãos, você vai olhar para o seu manual, para o que você quer da vida, vai juntar isso, vai olhar para as oportunidades e vai falar, isso aqui serve, aquilo não serve, aquilo ali serve. Então você vai ter a autonomia, você vai ter o conhecimento que te dá essa liberdade de você chegar a essa conclusão. Eu sei exatamente o que funciona para mim e o que não funciona. Hoje eu sei. Hoje, se alguém me mostrar qualquer caminho profissional, eu olho para aquilo e falo assim, isso aí não é para mim. Olho para aquilo, nossa, isso aí é uma boa oportunidade para mim. Entende? Então, eu com o meu traço, eu posso ser analista corporal ou eu posso ser atriz. E eu já fiz teatro, tá? Vocês ainda não conhecem meus dotes artísticos. Mas entende que são caminhos totalmente diferentes, mas que eu posso me dar bem nos dois? Então é isso que você vai descobrir, tá? Quais são as possibilidades que podem existir para você. Fiz isso quebrando a cara, Joy. Aí bem melhor ter um acompanhamento. Gente, não se compara. Eu demorei a entender porque eu não fiz um acompanhamento porque eu nem sabia. Gente, eu não tinha Instagram pessoal. Então, eu não buscava conhecimento em rede social. Para mim, conhecimento era só livro, tá? Então, eu não tinha esse contato na rede social como eu tenho hoje. Então, se eu quero buscar uma informação, hoje em dia eu caio no YouTube. Mas na época era livro. Então eu lia as coisas e não me entendia, não me achava que eu não servia pra nada. Então eu ia me aposentar naquele lugarzinho lá que eu trabalhava como funcionária pública. Certo? Então quando você tem um acompanhamento, tem as pessoas ali que estão trazendo as informações que você precisa ter para fazer a melhor escolha. Tá? E não é por nada não. Essa mentoria tá top, porque eu não sei se vocês acompanharam, né? Eu sou aluna do Corpo Explica já desde 2019, eu sou da primeira turma e eu estou recebendo a mentoria diretamente de quem? De quem? Do Elton e do Renato, tá? Então eu tô fazendo um trabalho diretamente com eles, então eles estão me mentorando em cada passo da minha carreira, em cada crescimento do meu negócio, eles estão participando, então tem uma mãozinha aqui, né? Que eu falei que ela não podia aparecer, aí ela vem aqui e só bota a mão. Peraí que a mamãe já tá terminando. Porque meu celular ficou sem bateria. Tá bom. Mamãe já vai botar ali pra você. Então, eu tenho esse suporte de gente que já tá lá em cima. Então, é sempre uma escada, tá, gente? Quando a gente dá um passo, a gente pode ajudar as pessoas que estão precisando dar esse passo. E como essas pessoas estão muito acima de mim, eu estou ali buscando o acompanhamento delas para elas me ajudarem a alcançar os degraus superiores, tá? Então, gente, se eu tivesse fazendo tudo isso sozinha, eu ia levar muito mais tempo. Quando eu busco uma pessoa que já tem essa visão, já passou por aquilo, já buscou conhecimento e vai me ajudar, você economiza tempo e dinheiro na sua vida, tá? Então não se compara. Você pode ter sucesso sozinha? É claro que pode. Eu achei um caminho sozinha. Demorei 4 anos.
Consegui? Consegui. Li muitos livros, muitos livros. Se eu tivesse pago, de repente, uma mentoria, eu teria achado mais rápido. Mas entende? Então, sempre dá pra gente achar um caminho. A diferença é que quando você tem uma mentoria, você tem um acompanhamento, você vai muito mais rápido, tá? Você aprende com o erro dos outros, que é muito melhor do que aprender com os seus erros, certo? Então, o mentor já aprendeu, já passou por aquele caminho e ele vai falar, cara, não vai por ali que vai dar ruim, né? Então, você aprende com o erro dele. E isso é muito bom, né? Te poupa de algumas cicatrizes. Certo? Muito bom, Simone. Parabéns. Obrigada, Marilda. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. A inscrição para a mentoria Carreira Sob Medida vai até o dia 25, sexta-feira que vem. Não deixe para a última hora. Por quê? Porque a mentoria tem atendimentos individuais. É uma mentoria em grupo, mas o primeiro atendimento é individual, onde você vai receber a sua análise corporal. Então, eu não posso abrir muitas vagas, porque eu não tenho condição de atender individualmente muitas pessoas, tá? Então, até sexta-feira, mas se as vagas acabarem, a intenção é que seja 10. Talvez, se eu tiver que abrir outra turma, eu abro, mas numa turma no máximo de 10. E aí, encerrou as vagas, encerrou a mentoria, certo? Tá linda, Ariete. Ai, obrigada, amore. Muito bom. Então, ó, aguardo vocês na semana que vem, toda quarta às 8h30, nossa live. E quem se interessar, vai ser um imenso prazer poder ajudar você na mentoria. Não falei o valor, R$ 597, 5 semanas, sendo que a análise corporal hoje custa R$ 450. Você vai ganhar uma análise corporal mais 4 atendimentos totalmente direcionados para a sua carreira. Gente, fui muito boazinha, né? Muito top. Por quê? Porque é a primeira turma dessa mentoria e aí a gente faz um agrado para você que tá ali confiando no nosso trabalho. Certo? Nossa, Ariete, tô te amando hoje. Você falou que eu estou linda, que eu estou agora radiante. Minha Risda agradece. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Tá bom? Espero ter ajudado. Se isso fez alguma ficha cair, se fez com que você entendesse algum aspecto importante para você, compartilhe. Se ajudou você, pode ajudar outra pessoa também, tá bom? Então, muito obrigada. Até semana que vem. Um beijo.